Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Beleza, tentando resolver o pepino aqui lá no meu Instagram. Acho que Aquele tentaram problema invadir não a conta. acontece. Eu acho que foi importante tentar invadir a conta. Alguma coisa deve ter acontecido, porque me desconectou e eu estou em suporte com eles lá, né? Mas ótimo. Bom que a gente faz aqui pela empresa e até melhor. Tem mais empresas aqui também, né? Outras empresas que podem também conhecer o trabalho da Dot 8. Isso é muito bacana. Com certeza, Só, vice-versa. pois é. E até para contextualizar, perdão, para contextualizar, eu estou fazendo uma sequência de lives e a gente está na quarta semana do evento Jornada do Empreendedor, no qual a gente veio trabalhando áreas das empresas. Então, a gente começou com marketing, segunda semana, parte legal e contábil, terceira semana, RH. Agora, nessa quarta semana, a gente veio com ferramentas. Ontem eu fiz uma live com o pessoal da UBPO. Na terça-feira, teríamos uma live com o pessoal do coworking, ou seja, a gente tem algumas ferramentas aí que pode possibilitar o pequeno que está começando, né? Como um coworking, por exemplo. E agora a gente vai falar da Dot 8, que é o sistema de gestão de ponto, que também serve o pequeno. E ontem, num bate-papo nosso aí, inclusive a Dot 8, cabe lembrar aí, né? Já é uma parceria antiga e que eu tenho com vocês, né? Já tem vários clientes e amigos meus que utilizam a plataforma e estão muito satisfeitos. E ontem você me deu, inclusive, uma notícia muito boa, né? Que vocês melhoraram o ticket de vocês. Então, eu gostaria que vocês falassem tudo isso e deixar aqui, por que não, também o agradecimento ao suporte, né? Vocês sempre dão um suporte muito bacana para os nossos clientes, o pessoal sempre me dá feedback. E aí, agradecer também a você, ao Lucas aí, que falou que vai, diz ele que vai tentar entrar na live aí, né? Ele tá indo para São Paulo. Tá indo para São Paulo. Vai ter um evento lá. É, Porque aqui é uma bacana. holding, né? Até aproveitando para fazer essa introdução, nós fazemos parte de uma holding que são 6 empresas. Né? Então, o Lucas, que é CEO do Dot 8, ele foi lá participar em nome do Busca Milhas, que vai ter um evento lá de Milha Summit. Então, ele teve que ir, mas deve entrar aí. Ele tem até o final da live para entrar. Tem tempo, Mas... tem tempo. Mas Oi? vamos lá, já. Se apresente, tá? Fala um pouco de você. E aí depois já pode, inclusive, entrar no tipo de solução, como você atende aí o pequeno, o médio e o grande. Eu sei que vocês têm clientes grandes, inclusive aqui, inclusive BH, alguns clientes amigos aí, gigantescos, inclusive, né? Tem sim. Bom, primeiramente, Daniel, é um prazer estar aqui, né, com todos que estão aqui na live, 5 pessoas, e com você, que, como você disse, né, já é um parceiro do Dot 8 aí de um tempinho. Eu tô nessa jornada aqui também tem um pouquinho mais de 2 anos, eu atuo aqui como gerente de vendas. E o Dot 8, como você mesmo disse, é um sistema para controle de ponto eletrônico, que ele vem trabalhando tanto com o registro de ponto tradicional quanto o registro de ponto inovador. Então, nós atendemos desde aquela empresa que já tem um relógio de ponto fixo, né, aquele biométrico, tá, os homologados pelo Ministério do Trabalho, até uma solução mais inovadora, que é de um registro via web, um aplicativo, e vem muito nesse cenário de atender aquele funcionário que trabalha externo. Né? Muita dor de empresário é controlar o ponto desse funcionário que não trabalha no ambiente convencional de trabalho. Né? Então, através do aplicativo, que é o registro de ponto inovador, ele conecta no próprio telefone dele. Lá tem o registro de ponto através de biometria, foto, reconhecimento facial, tem geolocalização das batidas, então o gestor consegue ter o controle de onde esse funcionário está trabalhando. E não precisa de internet para bater o ponto, né? Então, vem para solucionar essa dor na parte de batida de ponto de um funcionário externo, até do próprio home office mesmo, né? Que tem muita empresa que está aderindo ao modelo híbrido de trabalho. E atender também a dor do RH, né? Na parte ali de tratativa de ponto. Agora, entrando em números, né? Você mencionou aí, o Dot 8 já tem cerca de 800 clientes ativos, CNPJs. São 18 estados do Brasil e mais de 22 segmentos de mercados atendidos no Brasil inteiro. Eu não estou te ouvindo. Eu tinha colocado no mute aqui para não dar problema na chamada. Mas,
Isso é muito bacana e eu particularmente passei por uma experiência na empresa quando eu trabalhava como gerente em uma outra empresa e eu implementei a solução de ponto, eu vou colocar como ponto remoto, né? E na ocasião, por o fato da gente ter equipes que trabalhava o estado de Minas inteiro, principalmente em viagens. Então, eu implementei isso na empresa. Então, depois eu conheci o Lucas, tipo, 2, 3 anos depois. E eu já tinha muita propriedade para falar da dor e da solução, né? Porque eu precisei estudar várias plataformas, enfim. Então, isso é muito bom. E a pandemia, inclusive, mostrou isso, você trouxe muito bem a questão do home office. Mas ainda existe uma questão muito importante que tem empresas que trabalham com equipes de manutenção, instalação de internet, ônibus, né? Ponto de ônibus, que as pessoas não estão na base. Você tem ali um escritório administrativo, mas as pessoas estão rodando. Então é muito importante essa informação também, a gente trazer isso, porque não é só para o cara do home office. O home office é essencial, inclusive funciona bastante, mas uma coisa que me ajudou demais foi a gente conseguir verificar quem batia ponto, quem não estava na nossa base, mas que batia ponto. Então, o meu gestor na época lá, né, o supervisor das minhas equipes, ele já, 8h30 da manhã, já rodava o sistema, já sabia quem já estava funcionando, quem já tinha batido ponto, quem não tinha, a questão de afastamento. Eu queria que você passasse por tudo isso, tá, Jaque? Porque isso é comum, inclusive aborde, porque todos sabem que a partir de abaixo de 10 funcionários, a lei não te obriga ao controle de gestão de ponto, mas eu, até por ter muito conhecimento no ramo do direito em cima disso, eu falo que é essencial. Você tenha uma pessoa que seja, se você utiliza, eu não sei se a Dot8 atende, né, como que ela atende esse bem pequeno, cara que tem 2 funcionários, mas o controle de horas é essencial para você depois não ter problema na demanda judicial, né, mesmo que seja pequeno. Então, eu queria que você passasse por tudo isso, tá, Jaque? A jornada, como é que é o tipo de cliente, que problema soluciona e cases de sucesso também aí. Eu vou colocando no mudo, só para não dar problema no microfone. Tá, então vamos em partes aí. Igual você falou, é a dor, né, do funcionário, principalmente para quem tem funcionário externo, né, fazer o controle dessa jornada. E o Dot8 ele veio para dar segurança para esse gestor, né, porque hoje em dia nem questão da batida, né, às vezes ele não tem internet, ele está trabalhando na rua, ele não tem internet, não consegue bater o ponto, mas ele, num momento nenhum, ele precisa ir no escritório, nem que seja para assinar uma folha de ponto. Né? Tem muita gente que trabalha 100% de casa. Então, até com novas funcionalidades que o Dot8 lançou, que é o exemplo da assinatura digital, hoje você recebe a folha de ponto no aplicativo, você clica, você assina como se fosse uma entrega de correios. Né? Então, você não precisa ir no escritório. Então, isso veio para sanar justamente a dor dessas empresas que têm 100% ali uma jornada externa. Seja uma construtora, seja transportadora, seja a empresa que adotou, né, o modelo híbrido de trabalho, igual eu falei. Bom, e entrando ali na questão da obrigatoriedade do controle de ponto, até mudou a lei, viu, Daniel? Agora é para quem tem mais de 20 funcionários, tá? É uma novidade. A partir de um funcionário, o Dot8 já atende, tá? É o diferencial do Dot8 porque e a gente faz esse valor muito proporcional. Então, tem um funcionário, vai pegar R$ 3,88 por esse funcionário e R$ 8,80 de taxa administrativa que é no CNPJ. Tá? Tendo 10 é a mesma coisa. Pera aí. Você está falando que se eu, por exemplo, tenho uma diarista na minha casa, diarista não, né? Uma funcionária, uma colaboradora que faz ou babá, ou trabalho de casa, etc. Eu vou pagar mais ou menos R$17, R$18 por mês para gerir o ponto dela? É R$ 12,68 mensal. Apenas. E eu te falo que é muita dor. Você tocou um ponto aí legal, porque tem muita gente que liga e pede, olha, eu quero controlar o ponto de uma funcionária doméstica ou uma secretária. É muito comum. E nós atendemos sim, tá? Muito bacana. Eu não sabia que pegava até o mínimo assim possível também, né? Até porque a grande maioria dos clientes que a gente troca aqui são escritórios grandes, né? Principalmente contabilidades e tudo. Mas isso é muito importante, você poder controlar o ponto daquele funcionário individual ali, né? E principalmente para MEI, né? MEI só pode ter um aí. Com certeza.
né? E entrando naquela questão dos 20 funcionários, a partir de 20 é obrigatório ter um controle de ponto eletrônico. Mas eu costumo sempre falar, né, quando a empresa, às vezes, ela chega, eu não tenho obrigatoriedade. Mas são a maioria que contrata. Por quê? Uma empresa que tem 5 a 10 funcionários, até 19 ali, né, antes de ter obrigatoriedade, o gestor está muito na linha de frente ainda do negócio. Então, o gestor, ele precisa ser o comercial, ele é quem contrata, ele é quem demite. Ele, muitas vezes, é até o financeiro, acaba terceirizando, né, com o PO, talvez também na seu podcast da live de ontem. Então, essa empresa, como funcionário, ela não é obrigada, mas ela precisa ter. Porque, entrando até no tema da live, é uma ferramenta útil e que vai automatizar para esse empresário ali que tem 5, 10 funcionários, enfim. Tem que lembrar de tirar o mood aqui toda hora. Mas bacana. E aqui, me fala uma coisa. A gente está falando do controle do ponto. É muito importante essa questão de bater offline. Eu vou voltar ao exemplo que eu trouxe das equipes que estão fora do seu centro administrativo, da sua sede, né? Pessoas que trabalham externo, rodando ali e tal. Deu horário de almoço, por exemplo, essa pessoa vai cumprir a jornada dela de almoço, 1 hora, 1h12, 2 horas, dependendo de como é que é a escala, e aí ela já bate o ponto. No nosso caso lá, uma das questões que a gente buscou muito em ferramenta era essa possibilidade de bater offline, porque as pessoas estavam em viagem, muitas das vezes em rodovia. E aí você não consegue ter sinal de internet em todo lugar. E aí depois que a pessoa volta, sincronizava tudo e depois dava o relatório, né? E tinha uma questão, eu não conheço todas as funcionalidades do .8, que embora eu sei como é que funciona, eu indico muito para os clientes, mas eu quero saber o seguinte: meu funcionário faltou. E aí ele pode fazer ele informar a falta, o motivo da falta pela plataforma, ou tem que, tipo, o gestor gerar alguma coisa para ele confirmar dentro da plataforma? O gestor configura. Lá no sistema gerencial, ele coloca como um afastamento, e aí, se for uma falta, né, ele coloca lá, ele deixa, na verdade, ali como falta, ele coloca uma justificativa, perdão. Agora, se foi algo, exemplo, um atestado, que era 11 horas, cada afastamento. Então, tudo isso é feito através do sistema gerencial. O que o funcionário consegue solicitar através do aplicativo é caso ele esqueça de bater algum ponto. Então, durante o dia, ele esqueceu de bater um ponto, ele vai e coloca a batida, né, que ele esqueceu, coloca o motivo, isso vai para o sistema gerencial, e lá no sistema gerencial o gestor pode aceitar ou recusar essa batida do funcionário. Entendi. Vocês hoje têm expertise ou vocês se posicionam de alguma forma para algum nicho específico? Ou vocês já atendem, tipo, desde serviços a grandes indústrias? Tem algum nicho que, eventualmente, a .8 consegue personalizar, não sei. Enfim, nesse sentido, assim, quem que seria o ideal cliente? Então, eu falo sempre o ideal cliente é aquele treinador do funcionário externo. Um cliente também que faz um controle de ponto manual, porque é um controle muito improdutivo, principalmente para quem trata ponto no final do mês, ter que ficar contabilizando o horário de trabalho. Construtora também tem muito essa dor, tá? Um cliente muito grande também, né? Entrando até que você tinha falado no começo da reunião, que é um dos maiores clientes é a J. Bretas, que é uma das maiores redes de postos aqui também. Nós estamos entrando também nesse segmento. Segmento alimentício também tem muito, porque a jornada deles também é bem extensa. Então, assim, na verdade, não tem um cliente ideal. Todos, tendo funcionário, é cliente. Mas a maioria das empresas que já são clientes do .8 são ou do segmento alimentício ou construtoras, transportadoras, que geralmente têm essa dor do funcionário que não está no ambiente convencional de trabalho. E para o colaborador, né? Vamos lá. Vamos supor que a empresa não forneça o aparelho, né, para o colaborador que trabalha externo. Muitas das vezes acontece isso mesmo, ele trabalha com o aparelho dele. Essa batida de ponto, ele através de aplicativo também é possível, aplicativo com certeza, mas também é possível fazer via navegador, alguma coisa assim? Eu falo isso porque muitas das vezes o colaborador tem um aparelho que não está atualizado, já é um hardware mais antigo, não tem memória. Como é que vocês, de alguma forma, suprem isso?
Então, são três alternativas, né? Tem a do relógio de ponto, né? Que a empresa pode comprar o relógio. Nós fazemos a integração desse relógio com o sistema, que ele conectado via cabo de rede, a integração feita, essa partida vai automatizada para o sistema gerencial. E a partir disso, o nosso sistema já contabiliza todo o horário trabalhado através de inteligência artificial. O registro via web tem também, tá? Então, se, por exemplo, a empresa tiver um celular, um computador ou um tablet, ela deixa à disposição lá na empresa, seja na recepção ou no computador de cada funcionário, porque através de um navegador não ocupa memória, tá? Porque através do navegador é tudo online. Pode também, através de e-mail e PIN, bate o ponto através do web. E tem o aplicativo. O aplicativo é no telefone de cada funcionário. Só que aí que tá, ele comporta todas as tecnologias. Ele é disponível para iOS ou Android, né? E assim, mesmo o telefone não tendo a tecnologia de reconhecimento facial e biometria, que nós temos o registro de ponto através dessas funcionalidades, tem a foto. Né? Como todo telefone tem a câmera frontal, na hora que o funcionário vai bater o ponto, o sistema tira a foto dele, entendeu? Então, dificilmente não atende, tá? E ele também ocupa pouca memória no telefone e é tudo em nuvem, né? Então, a batida não fica lá, é tudo salvo em nuvem, tá? Boa. E vocês já tiveram algum caso, porque às vezes a informação não chegou até vocês, mas algum feedback de algum cliente de que através do relatório, ou através das tecnologias, ou das inovações que o Lote 8 tem, ele conseguiu êxito em alguma reclamação trabalhista, por exemplo? Nossa, eu estou muito aqui na... Assim, eu vou te contar um caso contrário. O que acontece? Um cliente chegou uma vez, porque quem vai saber falar mais isso aí, que tem mais contato com o cliente é o suporte, né? Mas teve uma vez que um cliente, uma empresa maior, tá? Tinha cerca de 600 funcionários, quis contratar o sistema e como toda empresa grande, né? Passa para um, passa para outro, até chegar lá no decisor. Aí fica analisando proposta durante os meses normal de empresa maior. E aí a gente sempre falando olha, vamos fazer reunião, vamos contratar o sistema. Ele, não vou contratar agora, ou tá com fulano, ou tá com ciclano, e é isso. E aconteceu da empresa ter um problema trabalhista envolvendo hora extra. E a gente já tinha conversado com essa empresa que tinha, né, muita hora extra lá, que o funcionário... Eu cheguei a perguntar para o RH, que eu estava na reunião, ela falou, tem gente que foi mandada embora há 2 meses que eu nem sabia. Né? Fiquei sabendo hoje. Então, assim, imagina a confusão que estava nessa empresa. E aí, por fim, tomaram um processo trabalhista envolvendo hora extra, que eu te falo que é campeão no Ministério de Trabalho em questão a processo trabalhista é envolvendo hora extra e banco de horas de funcionário, tá? E aí eles vieram, assim que tomaram o processo trabalhista, mandaram mensagem pra gente e falou, Jaque, eu preciso contratar o sistema. Já tô com o processo, eu vou resolver aqui, mas eu preciso contratar. Porque eu não tenho controle nenhum das horas dos meus funcionários. Eu não sei quantas horas eles trabalham por dia, não sei quem é mandado embora, não sei de nada. E aí, contratou. Acaba que virou um case. Isso é até bom, porque é até bom para quem está vendo a live, né? Eu não... As outras lives, todas que a gente rodou, eu vou aproveitar, tá lá no meu perfil, Daniel Costa _ Consultor. Essa aqui também vai para lá depois, vai para o YouTube. Mas eu não combino nada com a Jaque. A Jaque, qualquer pessoa. Por quê? Porque eu quero trazer situações e muitas das vezes, como eu atendo muita empresa, eu consigo trazer vivências das que eu trabalhei, né, da minha empresa em alguns momentos e de clientes. Então, assim, por isso que a Jaque ficou assim, deixa eu pensar. Então, aí, pessoal, é porque não é combinado mesmo, não. Não tem pauta nas lives, não. Mas, Jaque, você falou do banco de horas, e o banco de horas, a nova lei trabalhista, ela tem você consegue, inclusive, 2 questões, né? Você tem uma vigência do banco de horas, você pode priorizar o banco de horas e pagar hora extra depois que ele vence, fica obrigatório, e você pode também combinar alguma coisa, né? Existem as possibilidades de fazer algumas combinações com o colaborador. Isso também, banco de horas, a gestão, isso tudo é configurável, o sistema avisa, como é que ele facilita a vida eu não vou colocar da pessoa do RH só, tá? Porque muitas das vezes, não do RH, vamos falar sério, do DP, mas é a pessoa do gestor mesmo, de equipe. Porque ele vai fazer um primeiro filtro, junto com a pessoa que bate o ponto, se eventualmente bateu com atraso, não bateu. Inclusive, essa questão do atraso,
se há um aviso, por exemplo, meu colaborador tem uma escala de 8 às 18 e agora, tipo, deu 8h20 e até agora ele não bateu o ponto. O sistema me dá um pop-up, alguma coisa assim, ou só se eu acessar? Então, vamos lá. Primeiro, em questão ao banco de horas e hora extra, o sistema tem muitos facilitadores, tá? Ele vai contabilizar todo o horário trabalhado através de inteligência artificial. Então, o gestor abrir o painel gerencial, ele vai de logo, na hora que ele abrir, já aparece banco de horas, que é o saldo acumulado, ou hora extra. Isso é configurado previamente, nossa equipe configura, tá? O regime de horas da empresa pode ser misto também, a empresa que vai escolher, e nós parametrizamos para ele ter todo esse cálculo de horas. Tá? Seja uma hora extra personalizada, né? Se tiver um pagamento de hora diferenciado para final de semana, para feriado, tudo isso é possível configurar no sistema. Agora, em questão a avisos, sim, nós estamos criando um monitoramento de riscos trabalhistas agora, que vai notificar o gestor sempre que tiver ali no período de pagar as horas, para ele ficar ciente. Ele vê ali o saldo acumulado, mas ele não sabe quanto tempo aquele saldo está acumulado. Então, através do monitoramento, vai chegar para ele mostrando: você precisa pagar a sua hora, senão você vai ter algum problema trabalhista. E aí, lá no sistema mesmo, ele paga a hora. Né? Ele chega lá, tem uma funcionalidade, um botãozinho que ele vai clicar e ele consegue agendar. Né? Então, ele coloca: meu funcionário tem 18 horas aqui no banco de horas, eu quero dar um dia de folga para ele. Né? De folga não, quero que ele pague essas horas em um dia. Ele seleciona a data, coloca a quantidade de horas que ele vai abater e a partir disso o sistema já entende que o dia que ele selecionou ali é um dia de pagamento de horas, tá? Em questão a atrasos, pontualidade, faltas, o sistema tem um monitoramento de acesso. Então, tem uma tela no sistema para poder identificar a frequência dos funcionários. Então, através dessa tela, o gestor consegue ver quem se atrasou, quem chegou, quem não foi trabalhar, né? Ou seja, quem não bateu o ponto, e quem foi pontual. E aparece todos os horários lá, então ele consegue ter todo esse controle. E além disso também, né, entrando ali na questão do esquecimento, esquecer de bater, né, enfim, ou chegar atrasado, o sistema vai sempre notificar o funcionário também de bater o ponto. Então, no aplicativo, vai chegar ali dando 10 minutos de cada batida do dia dele, vai lembrar ele de bater o ponto. Então, dificilmente ocorre. E se ocorrer, o gestor tem uma tela só disso no sistema. Entendi. Deixa eu me veio uma pergunta aqui agora, e não tem medo de te colocar em saia justa não, tá? Vamos lá. Por exemplo, se existe alguma forma de limitar geograficamente aonde a pessoa está batendo ponto, por que eu estou perguntando isso? O ponto, pela legislação, se eu estou deslocando para o trabalho, principalmente se eu moro em lugar longe, aquele momento já inicia a jornada, né? A empresa já é responsável em algumas situações. Mas, por exemplo, o colaborador vai atrasar, e ele vai lá dar um migué e quer bater o ponto no horário certo para poder não ter que ficar devendo hora, etc. Tem alguma restrição, sei lá, uma cerca eletrônica, em algum sentido? Tem sim, viu? Então, tem. Nós temos, chama cerca geográfica. Além da geolocalização, né, que funciona muito para quem trabalha externo, para quem trabalha internamente, né, por ser no telefone dele, a gente não tem a segurança, né? Ele pode bater na casa dele, né? Então, através da cerca geográfica, a gente configura o endereço da empresa, o gestor coloca ali um raio, exemplo, de 100 metros, e aí se o funcionário ultrapassa esse raio ali da localização, o sistema tem duas opções. Ou você configura para recusar automaticamente a batida do funcionário, ou para gerar uma permissão no sistema gerencial. Então, sim, é possível, tá? Colocar essa cerca na empresa e se ele estiver fora ali do raio, ele não bate o ponto, ou o gestor vai ter que aprovar ou recusar essa batida. Bacana, bacana. O sistema conta algum prazo, por exemplo? O cara bateu o ponto hoje, mas você tem... Toda empresa tem um fechamento do ponto, normalmente dia 15, 16, né? E aí, alguma coisa que avisa o gestor, não deixa fechar, ou fica avisando com o tempo, por exemplo, você tem que fechar, chegou a data. Além dessa, você já falou de algumas notificações, eu até acredito que isso deve ser parametrizado também. Mas eu entendo que a solução de vocês, ela busca sempre facilitar a vida de quem faz a gestão, né? E como é que é isso? Tem esses lembretes? Como é que funciona nesse sentido? Em questão a fechamento de folha não
Cada empresa tem uma cultura tem empresa que fecha no dia 15, tem empresa que fecha no dia 20, tem empresa que fecha no dia 30. Então, não. Acaba que isso está muito na cultura da empresa também. Tá? A gente nunca sentiu essa necessidade de ter uma notificação ali lembrando de fechar a folha, não, porque acaba que a contabilidade vai cobrar da empresa, o financeiro vai cobrar da empresa, então não tem essa dor, tá? Dessa notificação. O que o sistema vai gerar de notificação ali na parte de fechamento é para se estiver faltando batida. O gestor tá ali para fechar o ponto e tá faltando ponto. O sistema vai falar, tem certeza que você quer fechar? Tá faltando ponto, né? A gente chama de batidas ímpares. Eu costumo sempre brincar que tudo que entra, sai. Se tem 3 batidas, ele entrou, ele saiu, ele entrou de novo. Não tem a quarta. Né? Então, as batidas ímpares, elas são erradas no sistema. Na hora que o funcionário, o gestor lá vai fechar a folha, se tiver batida, o sistema vai avisar, olha, tem batida. E aí ele pode prosseguir ou não. Mas uma notificação lembrando ele ali de fechar, não. Eu fiz uma correção há pouco aqui, quando eu falei de RH, depois eu corrigi falando de DP, porque até na semana passada, na primeira live que a gente falou com a Fabiola, que ela é gestora de RH, eu já fiz uma live com ela um dia, a gente estava numa feira, a gente abriu uma live espontânea para falar da diferença de DP e RH. Né? DP, ele gera o processo, o RH, ele está voltado ali no treinamento, voltado mais no 1 a 1 com o funcionário, com as pessoas. Como RH, existe algumas funcionalidades no sistema, ou já está em desenvolvimento, ou mesmo que esteja no mapa de vocês. Por exemplo, o que eu quero dizer? O funcionário, até agora a gente falou da regra, ele bate ponto, ele informa afastamento, etc. Mas, por exemplo, ele está querendo uma solicitação do RH por algum motivo, está insatisfeito com a empresa em algum momento. Existe essa comunicação, uma abertura através do sistema, que ele consiga começar eu não sei se eu vou falar certo, mas dentro, como se fosse meio que uma prévia de uma pesquisa de clima organizacional, sabe? Poxa, eu estou insatisfeito, quero abrir um contato aqui com o RH. Existe alguma coisa assim? Não. Ou eu estou viajando? Tudo que envolve ponto, só horário de trabalho. Só horário, agora a gente está migrando também muito para a parte de folhas de pagamento. Também, mas essa relação assim, interna, não. Isso da folha de pagamento, você já pode adiantar alguma coisa? Como é que vai ser? Então, está saindo do forno aí, né? Creio que um mês e meio por aí, vai sair integração com a Domínio, que é uma das maiores empresas aí de pagamento, né? Sênior e tem Mastermac, isso. A Domínio já está quase 90%. Né? Então, até é uma dor muito da contabilidade. Né? Não sei se tem algum contador aqui, mas tem muita contabilidade, pelo menos aqui de BH, que utiliza Domínio. Né? E quando eles iam ali para poder indicar o sistema de ponto, eles viam muito essa necessidade de ter o ponto integrado com o pagamento. Então, sai o horário, mas sai o salário também, já sai tudo contabilizado. Então, daqui um mês e meio, vai ser possível sim fazer isso, tá? Seja pela Domínio, uma integração, seja ou por outro sistema que a empresa já tenha. Isso tudo é conversado internamente, porque nós temos aqui dentro da Hold uma software house. Então, toda a equipe de desenvolvimento da comunicação é muito fácil. Né? Então, se precisar desenvolver, se precisar integrar, disponibilizar API, né? Enfim, é bem tranquilo isso, tá? Mas já está bem adiantado o processo. Isso é bacana, porque eu já vi em situações assim, né? A empresa ela usa um software para ponto e usa outra coisa, outro sistema, tem que ficar baixando planilha ou XML, subindo, e aí aquela confusão danada, né? Vai ter monitoramento de risco de trabalho, ponto, folha de pagamento, vai ter tudo. Bom, bacana demais. Jaque, tem alguma informação importante que eventualmente eu não te perguntei, você acha que é viável? Pode ficar à vontade para falar aí, trazer inclusive algum case ou alguma vantagem para quem eventualmente assistiu a live aí. Então, eu vou falar de um diferencial, tá? Que é a terceirização do ponto. Tenho quase certeza que eu já cheguei a conversar com você sobre isso, né? Para quem entrou aqui depois, o Daniel é parceiro do Dot8 tem um tempinho já, né, Daniel? Então, sempre que funcionalidade eu já mando para ele, a gente já conversa. A terceirização do ponto é um diferencial, nenhuma empresa de ponto tem, tá? Nenhuma, só o Dot8. Porque surgia muita demanda de suporte ali,
querendo que o suporte fechasse o ponto para a empresa. E o suporte ele fica muito ali na parte técnica de responder dúvida e não desfazer para o cliente, né? E aí, a partir do momento que a gente viu que estava acontecendo com muita recorrência isso, nós tivemos a ideia, né, de criar um novo serviço ali, que é a terceirização, que é fazer o ponto para a empresa. Então, além de disponibilizar o software para a própria empresa realizar as tratativas de ponto, nós também tratamos o ponto, entregamos a folha de ponto no final do mês completa e sem erro. Né? E por que isso? Né? É muito cômodo porque o olhar, né, do especialista, ele é apurado ali em cima. Porque muitas vezes, quando deixa na mão ali ou do gestor, ele vai chegar no final do mês para ver se está faltando uma coisa ou outra para fechar e acabou. Ele não vai ter esse olhar semanal ou diário. Né? Então, aqui, o nosso responsável por fazer as tratativas, ele olha semanalmente, ele cobra o ponto. Né? Ele avisa o gestor, está faltando, está atrasando, configura o contador, se for necessário, no sistema para ele já pegar tudo o que precisar. Então, tudo isso facilita a vida do gestor, aquela questão do gestor que a gente estava conversando, atarefado, o gestor de empresa pequena que ainda faz tudo. Então, é menos um processo, ele não manda nem a folha para a contabilidade, né? Nós fechamos e a contabilidade já pega tudo contabilizado. É um diferencial. Essa informação é bacana. Essa informação é bacana. E eu lembro quando você implementou mais ou menos essa ideia, foi por isso que eu tinha confundido, né, sobre a questão de folha de pagamento, você lembra? Foi quando que eu troquei ideia com você. Isso é bacana, inclusive eu vou até dar uma lembrada lá nos nossos clientes parceiros que a gente tem aqui usando o .8, os escritórios de contabilidade, sobre essa funcionalidade aí. Se eles já não estão sabendo, eu vou dar uma alertada. Né? Mas, Jaque, eu quero te agradecer, tá? Pela disponibilidade de tempo aí. Agradecer a .8 também, que são bacanas, inclusive o Sérgio, né? O CSFI, que é sócio nosso aqui no podcast, né? Para quem está assistindo aí, siga lá também o Podcast SA, ou _ podcast _ SA. A gente conversa com vários empresários, tem muito caso legal, muito insight. E o Sérgio, que me aproximou com o Lucas na época, né? Então, nas vindas do Lucas aqui em Juiz de Fora. E eu quero agradecer, em nome Daniel Costa, em nome da Beta, tá fazendo aqui essa live pelo Instagram, pelo seu tempo, disponibilidade e a parceria de sempre. E deixe os seus contatos, como eu digo. Muita gente está assistindo e muita gente vai só ouvir a live depois. Então é bom falar também os contatos da .8, como é que as pessoas podem acessar para saber um pouco mais. Eu coloco aqui no chat ou eu falo? Não, pode falar, porque muita gente escuta. Eu vou subir essa live para o YouTube e as pessoas às vezes estão ali fazendo as coisas e estão escutando a informação, né? Eu aprendi muito isso no podcast. Tem gente que assiste, tem gente que ouve. Então, muitas das vezes é bom falar, além de falar, de ter os dados ali na tela, é bom sempre falar também, porque ajuda as pessoas que estão, às vezes, dirigindo, ela vai lembrar. Então, nós temos a equipe comercial ativa no Instagram. Então, no próprio Instagram da live aqui mesmo, né, quem tiver interesse pode mandar um direct que eu respondo. Meu nome é Jaqueline, para quem não ouviu, né, no começo aí da live. Só me chamar lá que eu já faço contato todo por WhatsApp. Tá? O atendimento é totalmente online, tá? Então, apresentação, enfim, tudo é feito de forma online. E eu queria aproveitar também para te agradecer, tá? Muito obrigada pelo convite e foi muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigadão, viu, Jaque? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí também. E fica ligado lá no Instagram do Daniel Costa, _ consultor. Tem outras... Hoje a gente já está com 16 lives lá. Então, para quem tem negócio, tem um pouquinho de informação de cada um, desde WhatsApp Business, tráfego pago, tem muita coisa legal lá. Muito obrigado, Jaque. Boa tarde para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.